Nazaré Notícias já está no ar e você acompanha a partir de agora na edição de hoje. Como evitar acidentes com descargas elétricas de raios? As consequências da bebida alcoólica no organismo humano. Jovens da Terra Firme em Belém mostram pela internet realidades que poucos conhecem. Pesquisa aponta que brasileiros consomem poucas frutas e verduras. E na entrevista de hoje vamos conversar sobre o parcelamento no cartão de crédito em supermercados. Hoje é terça-feira, 18 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a edição de hoje do Nazaré Notícias falando dos raios. Neste período de fortes chuvas, alagamentos e enchentes, é mais frequente a incidência de raios na região amazônica. Nesta reportagem, você vai acompanhar como os raios se formam e como evitar acidentes com descargas elétricas. Os raios são uma das mais fortes manifestações da natureza. Em uma fração de segundos, podem produzir uma carga de energia de cerca de 200 mil amperes. Os raios se formam a partir da descarga em nuvens carregadas, em especial nuvem do tipo cumulonimbus, e eles podem ser de vários tipos. Tá? Em especial, os raios que mais atingem, digamos, as instalações e a população em geral, são os raios do tipo nuvem-solo, que são aqueles que se formam na nuvem e se dirigem ao solo. Os raios podem ser percebidos de 3 formas diferentes. As 2 mais comuns são o relâmpago, que é a luz produzida pelo raio, e o trovão, o som do raio. Você pode perceber pelo som, que seria o trovão, que você só consegue captar para raios que ocorrem a distâncias inferiores a 20 quilômetros. Você pode perceber pela luz, que seria o relâmpago, tá? Que a maioria de nós conhece, e você pode perceber os raios pela emissão eletromagnética que eles originam. Então, os sistemas de detecção de descargas que são utilizados pelo CIPAM trabalham com essas emissões. Na região amazônica, a incidência de raios e a frequência com que essas descargas elétricas ocorrem depende da época. Neste período em que a região vivencia o inverno, a maior incidência. A incidência dos raios na nossa região é uma das mais altas a nível mundial, devido ao clima, que é tropical, e com a presença de nuvens cumulonimbus bastante frequentes. Mas você pode dizer que a frequência dos raios é maior no período chuvoso, de dezembro a maio, e se você olhar ao longo do dia, ela vai estar também maior no período das 14 às 18 horas. Um raio dura em média meio segundo. Os efeitos da corrente dependem de onde ela irá cair, por isso é importante se proteger. Ficar num terreno descampado durante uma tempestade é uma situação de alto risco. Então é preciso procurar um abrigo, em especial uma instalação, uma casa, uma residência que tenha proteção. Evitar, por exemplo, ficar próximo a estruturas, por exemplo, um poste ou uma árvore. Principalmente árvores são bastante perigosas porque elas, no caso da incidência de raios, a pessoa vai correr um risco bastante grande. Então, são muitos os casos de acidentes. Pessoas, por exemplo, que estão coletando frutos na mata e que sofrem acidentes por raios, ou pessoas que estão na praia ou em igarapé, ou mesmo jogando futebol em períodos de tempestade. E vamos falar das enchentes. O nível do rio Madeira continua a subir 31 dias após alcançar o maior nível de 17 metros e 52 centímetros e desabrigar mais de 12 mil pessoas em Rondônia. A Agência Nacional de Águas informou que a cota do rio Madeira atingiu ontem uma nova máxima, 19 metros e 14 centímetros. O governo estadual já recebeu a ajuda do Ministério da Integração Social para as necessidades mais urgentes, como compra de alimentos, água, colchões. Também foram afetados pela enchente os municípios de Nova Mamoré, Guajará-Miri e Candeias do Jamari. E no estado do Pará foi publicado na edição do Diário Oficial da União
o reconhecimento pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do estado de emergência em Altamira por conta da cheia do rio Xingu. Segundo os últimos dados oficiais, o nível do rio está 8 metros e 26 centímetros acima do normal. As enchentes já atingiram mais de 1.200 casas em 12 bairros e obrigaram mais de 800 famílias a saírem de suas residências. Foram improvisados 15 abrigos na cidade para receber 440 famílias desabrigadas. E agora você acompanha a previsão do tempo. Pela manhã, na cidade de Coroatá, no Maranhão, a previsão é de tempo encoberto. À tarde e à noite, o tempo fica nublado. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 28 graus. O tempo também é encoberto pela manhã e nublado durante a tarde e a noite na cidade de Rio Branco, no Acre. A temperatura mínima é de 24 e a máxima ficará em 28 graus. Já em Tailândia, no Pará, o tempo fica nublado. A mínima é de 23 e a máxima de 27 graus. E agora vamos falar de greve. Servidores públicos estaduais, municipais e federais realizaram na manhã de ontem uma passeata pelas ruas de Belém. O movimento chegou em frente ao Centro Integrado de Governo na Avenida Nazaré. A manifestação reuniu 11 sindicatos e entidades. O protesto foi contra o decreto estadual que institui o corte das gratificações e mais 17 outras reivindicações das categorias ligadas à educação, saúde, trânsito e assistência social. Com o protesto, o tráfego de veículos no bairro de Nazaré ficou lento. A paralisação deve durar 3 dias. Uma equipe de manifestantes foi recebida por uma representante do SIG, mas nada foi acordado. E agora vamos falar de economia. No Pará, a partir de 31 de março, os supermercados deixarão de parcelar as compras em cartão de crédito. A determinação é da Associação Paraense de Supermercados. A norma não vale para os magazines, que continuarão parcelando as compras normalmente, conforme cada estabelecimento. O objetivo desta medida é evitar que as taxas de juros das administradoras de cartões de crédito sejam repassadas para o preço final do produto e evitar reajustes. E todas as terças-feiras, o Pedro Loureiro, nosso planejador financeiro, vem aqui à TV Nazaré para falar justamente sobre economia. E hoje a matéria falou, Pedro, sobre parcelamento dos cartões de crédito em supermercados. Mas lembrando que você pode participar com a gente da nossa entrevista de hoje pelo 4006-9211 e enviar sua pergunta que o Pedro responde agora. Pedro. O parcelamento, a gente tem primeiro que começar fazendo uma diferença, né? Essa decisão afeta apenas os supermercados, porque algumas redes têm posto de gasolina no mesmo nome, farmácia, tem magazines, né, lojas de departamento, e isso não afeta, por mais que funcione no mesmo prédio, às vezes num andar supermercado, no outro é magazine. Afeta apenas os supermercados. Ela é uma medida, né, aqui no estado do Pará, eu não sei se outros estados estão tomando também a mesma medida, mas devem tomar provavelmente. Ela vem do quê? Por que ela ocorre? Quando você parcela no supermercado, você chega ali no caixa e a menina sempre pergunta 2 ou 3 vezes, aí você parcela. O supermercado, na maioria das vezes, vai receber aquele dinheiro de uma só vez. Significa que o cliente paga para o cartão de crédito, vamos dizer, em 3 vezes, mas o supermercado recebe de uma vez, isso na maioria das operações. E o que é que acontece? O supermercado, para ele receber de uma vez, isso chama-se de antecipação. Obviamente, a administradora do cartão vai cobrar uma taxa por isso. É igual o imposto de renda. A gente não faz, às vezes, no banco, pede antecipação do imposto de renda. Se você tinha direito a R$1.000, o banco não vai lhe entregar 1.000, vai lhe entregar, por exemplo, 800. É a mesma coisa que acontece com o cartão de crédito quando a gente parcela. Então, essa taxa começou a ficar alta para os supermercados. Por quê? A taxa básica de juros subiu 8 vezes seguidas, está subindo. Então, como é que aquela administradora antecipa o dinheiro? Não é do nada. Ela vai cobrar
taxa por isso. Isso é uma operação financeira como outra qualquer. Que está correndo juros. Está correndo juros. Não para você que comprou. Para o supermercado. Para o supermercado tá. Em segunda instância, até nós acabamos pagando também juros. Por quê? Porque isso tem que estar embutido em algum lugar. Está embutido aonde? No preço. Então, quem paga em dinheiro, ou quem paga em 3 vezes no cartão, está pagando o mesmo preço pela mesma mercadoria. Então, acontece que nós pagamos, e obviamente que o supermercado não quer ter prejuízo, mas isso começou a afetar, eu acho que é mais uma decisão vendo o futuro. Se continuar subindo a taxa de juros, essa operação vai começar a ficar cara, afetar preços, então acho que o corte foi preventivo. Isso vai dar uma possibilidade das pessoas que já têm parcelamento de contas em supermercado criarem uma cultura justamente de contenção. Não tem jeito, ela vai ser educativa, né? Essa é uma decisão que não acredito que tenha sido a intenção, porque nem a função dos supermercadistas, mas é uma decisão que acaba sendo educativa. Você não pode, veja bem, você não pode parcelar aquilo que é cotidiano seu. Você come todo dia, você abastece seu carro uma vez por semana, a cada 15 dias no máximo. Então isso você não pode parcelar, porque no mês seguinte vem de novo. Então fazendo uma conta assim, muito rápida. Imagine uma família que todo mês compra R$450 em supermercado. Todo mês. Ela parcela em 3 vezes. 3 de R$150. No primeiro mês, vem 150. Só que ela vai comprar de novo. Aí no segundo mês, já vem o quê? A segunda parcela daquela primeira compra e a primeira parcela da segunda compra. Depois, ele vai receber a primeira da terceira compra, a segunda da segunda compra, né? E a terceira lá daquela primeira compra. O que é que acontece? No quarto mês, aqueles R$450 virão integrais no cartão. Isso evita o endividamento da própria pessoa que compra parcelado. Ela parece punitiva. Eu já vi muita gente comentando que, como é que eu vou fazer agora? Como se os supermercados estivessem punindo o consumidor. E na verdade não estão. Parece punitivo, mas de fato acaba sendo bastante educativo. Você não pode parcelar aquilo que você precisa no seu dia a dia. Há uns 3 anos atrás, tentaram financiar veículos no Brasil, chegaram até a fazer durante um mês ou 2, durante 120 meses, financiamento de 120 meses. O Banco Central teve que colocar a sua caneta forte e dizer, não pode porque isso economicamente é o suicídio para qualquer família. O que é que representa um parcelamento, Pedro, seja em cartão de crédito ou financiamento a longo prazo? Olha, eu acho que o melhor símbolo que a gente pode usar é bola de neve. Nada que você pode ver, todo grande endividamento, vamos falar aí dos grandes devedores, vamos botar 80%, 90%, vamos excluir quem? Aquelas pessoas que tiveram um problema sério de família, mas normalmente, onde é que começa o grande devedor? Parcelamento do cartão de crédito, parcelamento de um carro, parcelamento normalmente do que é supérfluo. E o pior, que acaba sendo duplamente punitivo, porque quem parcela geralmente é quem tem menos condições financeiras, ou seja, ela que pela situação econômica, pelo modelo econômico hoje mundial, que não é brasileiro, é mundial, aquela pessoa já tem menos condições de sobrevivência, é justamente ela que acaba caindo nessa armadilha. Então ela é punida, vamos dizer assim, 2 vezes. Pedro, no segundo bloco a gente continua mais falando sobre esse parcelamento de cartões de crédito em supermercado. E lembrando que você pode participar pelo 4006-9211 e participar da nossa entrevista aqui com o planejador financeiro Pedro Loureiro. A Semana do Júri, que acontece em Belém, vai julgar 190 homicídios que aguardam parecer da Justiça. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os julgamentos acontecem em 63 comarcas e varas de Belém e do interior do estado, que tem a competência de tribunal do júri. A ideia desta Semana Nacional do Júri é julgar todos os crimes contra a vida e conscientizar a sociedade sobre a importância de se valorizar a vida. A meta dessa semana é julgar pelo menos 80% dos crimes dolosos contra a vida que tiveram a denúncia recebida até o dia 31 de dezembro de 2009. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Os municípios paraenses de Breves, Curionópolis, Itupiranga, São Geraldo do Araguaia e Brejo Grande do Araguaia vão receber equipes de técnicos do programa Balcão de Direitos da Defensoria Pública do Pará.
A ação pretende emitir cerca de 6.000 certidões de nascimento nos próximos 14 dias. Breves, no arquipélago do Marajó, é a primeira cidade a receber os técnicos do programa. A previsão é de que 3.500 certidões de nascimento para uma população entre 0 e 11 anos de idade sejam emitidas. E vamos falar de saúde. Um levantamento do Ministério da Saúde contabilizou que, em 2011, mais de 17.000 mortes associadas a bebidas alcoólicas no Brasil. A ingestão contínua do álcool desgasta o organismo e, ao mesmo tempo, provoca complicações psicológicas. O efeito do álcool no organismo é imediato. Quando já está no sangue, não há comida ou bebida que interfira na reação. Inicialmente, vem uma sensação de calor, que pode chegar ao coma e à morte, dependendo da quantidade. Conversamos com o secretário de Saúde do Pará para entender a reação do corpo diante da bebida. No início, o álcool produz uma euforia nas pessoas. E essa euforia pode também produzir uma série de problemas, né? Você quer correr mais, tudo fica mais fácil, etc. e tal. E depois de um certo tempo, vem um processo depressivo, né? Que também acaba criando uma série de outras alterações. O fato é que o álcool sempre está ligado a problemas de saúde, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista do sensório, da emoção. Durante a metabolização, surgem os efeitos que variam de acordo com a dose ingerida. Até 99 miligramas, além da sensação de calor, surge o rubor facial e a pessoa fica menos inibida. Com doses entre 100 e 199 miligramas, o humor fica instável, diminui a capacidade de atenção e dos reflexos. Entre 200 e 299 miligramas, a fala fica arrastada, a visão dupla e a memória prejudicada. A partir de 300 miligramas, surge a anestesia, os lapsos de memória e a sonolência. Com doses maiores de 400 miligramas, o risco é de insuficiência respiratória, coma e até a morte. Mas qualquer quantidade afeta com certeza absoluta, né? Ninguém toma, tomei uma dose pequena e estou absolutamente normal. Não existe isso. Se ficasse normal, não tomaria, porque ele toma para sair do normal, na verdade, né? E evidentemente que grande parte dos acidentes de trânsito tem relação com a bebida alcoólica. E também a criminalidade, né? E, inclusive, a questão da violência doméstica tem uma íntima ligação com o uso de bebida alcoólica, né? A ingestão contínua do álcool desgasta o organismo, ao mesmo tempo em que altera o psicológico. Surgem sintomas que afetam diretamente no cotidiano da pessoa, como a indisposição, que acaba prejudicando no relacionamento com a família e também diminui a produtividade no trabalho. Doenças relacionadas ao consumo de álcool matam em média 47 pessoas por dia no Brasil. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde contabilizou no ano passado 17.293 mortes que estão associadas a bebidas alcoólicas. Nós temos dados estatísticos que mostram, por exemplo, que no período aqui em Belém, que os bares fecharam 1 da manhã, diminuiu muito os acidentes e a violência no trânsito e a violência em casa, né? E evidentemente que eu acho que tem que ser muito duro nessa questão do trânsito, né? Porque realmente é algo que está claro do ponto de vista de estatística, você vai nos IML, nos hospitais, a quantidade de pessoas nos finais de semana, principalmente é que acontece a maioria desses acidentes. E ainda falando sobre saúde, a campanha emergencial de vacinação contra o sarampo em crianças com até 5 anos de idade prossegue até sábado nos municípios de São Luís e de Alcântara, no Maranhão. Para atingir a meta de 95%, a imunização também será levada para as creches. Até agora, mais de 50% das crianças foram imunizadas. Para cumprir a meta, os 115 postos de saúde da região metropolitana de São Luís continuam realizando a vacinação. No Maranhão, há mais de 15 anos, não se registra casos da doença. A minha dica de saúde é que você se habitue a usar o fio dental todas as vezes que você for fazer a escovação. O fio dental, ele é um instrumento muito importante de higiene, tanto quanto a escova dentária, porque aonde a escova dentária não penetra, é aí que o fio dental vai
e remove todo aquele resíduo em que fica entre seus dentes, impedindo assim que você tenha mau hálito, que o hálito fique desagradável e que ele faça parte como um acessório todas as vezes que você for sair para trabalhar, principalmente se você passar o dia inteiro na rua. Então, acrescente o fio dental, a pasta dentária e a escova de dente. O período de defeso do caranguejo uçá no Pará começou e vai até o dia 22 de março. Está vetada a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização. Para garantir que a medida seja respeitada, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ampliou a fiscalização e está multando e apreendendo a mercadoria de quem desobedecer. O período de defeso acontece 5 vezes ao ano. O próximo será entre os dias 31 de março e 5 de abril. E você acompanha ainda nesta edição: jovens da Terra Firme em Belém mostram pela internet realidades que poucos conhecem. Pesquisa aponta que brasileiros consomem poucas frutas e verduras. E na entrevista de hoje vamos continuar conversando com Pedro Loureiro sobre o parcelamento no cartão de crédito. E voltamos com Nazaré Notícias e vamos continuar falando com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que está falando hoje sobre o parcelamento em cartões de créditos em supermercado. Pedro, por que o parcelamento em supermercados e não nos magazines? Muita gente está com essa dúvida, mas porque às vezes é até do mesmo grupo, né? Hoje muitos supermercados possuem suas lojas de departamento, seus magazines. É pela margem a margem que o lojista, né, o supermercadista, tem de lucro. Então, a margem que ele ganha, por exemplo, num eletrodoméstico, numa linha branca, vou falar, televisão, geladeira, vestuário, mais ainda, a margem é muito grande. Nos alimentos, não. No alimento, a taxa é bem menor, a margem que ele tem. Claro que no volume, às vezes, o negócio é até maior, mas percentualmente é menor o que a gente chama de lucro. A margem que tem entre o custo que ele tem, tudo que ele gasta para ter aquele produto e quanto ele recebe quando ele revende. Então, nos produtos de um magazine, com certeza a diferença é muito grande. Então, ele consegue absorver. E tem um outro detalhe, nós não temos redes nacionais de supermercado atuando aqui no estado do Pará. Temos já em algumas regiões, mas vamos falar do maior mercado, que é da região metropolitana. Não tem ainda. E até de algumas outras regiões do estado. O que é que acontece? Existe uma ou outra loja de redes nacionais aqui. Então, os supermercados daqui, eles acabam não tendo uma competição externa. Então, eles conseguem impor a sua regra. No caso dos magazines, não. Existem magazines de redes nacionais atuando aqui, que têm condições de impor uma prática, dizer, olha, eu faço sem juros. Então, o local tem que fazer também. Então, tem um pouco do mercado aí. Pedro, a Sandra Conceição da Marambá, ela disse que os cartões não estão parcelando. Na verdade, os supermercados não estão parcelando. Isso haverá uma economia para o supermercado. E essa economia, ela vai ser revestida em favor dos preços? Olha, os supermercadistas dizem que sim. Eu, particularmente, não acredito. Até porque, para o que a gente compra, numa comprinha de 100, 200 reais, é uma compra regular de supermercado, mesmo no supermercado do mês, esse percentual, para a gente, acaba sendo, um percentual alto, mas numericamente ele não é relevante. Então, eu duvido muito. Para os supermercadistas, sim, isso vai fazer uma grande diferença. Eu acho que eles estão certos no que eles estão fazendo. Eu acho que a população, a vantagem é que, como eu disse antes, é uma medida educativa. Você não deve parcelar a compra do supermercado. Então, nós não vamos sentir no bolso por uma compra saindo mais barata. Não vamos sentir no bolso por não nos atolarmos em dívida de cartão de crédito. Eu acho que essa é a diferença. Pedro, e qual a orientação que você dá para aquelas pessoas que estão desprevenidas com essa informação, têm contas a parcelar, né, contas parceladas de supermercado? Bom, isso daí é o maior perigo de quem não se planeja financeiramente, e quem parcela o supermercado é porque não se planejou financeiramente, são os imprevistos. Porque quando a gente faz esses parcelamentos, está tudo na cabeça, está tudo bonitinho. E aí é um imprevisto. Não tem jeito, vai ter que apertar. Por quê? Tem que tirar de algum lugar. De algum lugar. Porque muita gente reclama que está difícil, mas esse parcelamento, o que é esse parcelamento? É a cerveja, o churrasco do final de semana que está parcelado. Cortar então, os supérfluos. Vai ter que cortar, vai ter que apertar.
e evitando ao máximo cair no que a gente chama que é o rotativo do cartão de crédito. Eu estou devendo, eu vou ter que comprar esse mês, manter o mesmo padrão de compra, mas para pagar de uma só vez, vai fazer o quê? Não vai pagar a fatura anterior totalmente. Aí vai entrar no que a gente chama que é o pagamento mínimo do supermercado. Quando você faz o pagamento mínimo, é a pior taxa de juros que existe. Então não tem jeito. Quem está devendo aí de supermercados anteriores e precisa continuar comendo, isso é óbvio, vai ter que apertar em algum lugar para não fazer isso virar uma bola de neve. E aprender, né? Daqui para frente, não repetir. E a gente lembra que os juros dos cartões de crédito são altíssimos, né? Cartão de crédito e cheque especial são as duas taxas mais altas que nós temos no Brasil, que já estão entre as mais altas do mundo. Então, é uma bola que em 4, 5 meses você vê uma dívida dobrar quase. Perfeito, Pedro. Obrigado pelas suas informações. E você pode participar com a gente pelo 4006-9211, mandar suas sugestões de perguntas e que toda terça-feira o Pedro Loureiro responde para você aqui no Nazaré Notícias. E ainda falando de economia, foi divulgado o resultado final do processo seletivo de 2014 da Rede de Escolas Tecnológicas do Pará. Aliás, isso é uma informação sobre educação. A listagem com o nome dos candidatos aprovados está disponível no site da SEDUC. Neste ano, foram disponibilizadas mais de 7.000 vagas para 3 modalidades: ensino médio integrado, ensino médio proeja e subsequente. Caso não haja a confirmação da matrícula até o dia 3 de abril, será divulgada uma nova lista de candidatos em segunda chamada e no dia 2 de abril será divulgado no edital para o preenchimento de vagas remanescentes. E vamos falar do trânsito em Belém. Quem circula pela Avenida Perimetral no bairro da Terra Firme, aqui mesmo, deve ficar atento. A partir de hoje, a via fica interditada devido às obras de duplicação. O trecho que vai da Cipriano Santos até a Travessa Mauriti está interditado a partir das 7 horas de hoje por questões de segurança. A interdição deve durar 45 dias. Quem faz esse trajeto sentido Avenida João Paulo II vai ter que desviar pela Avenida Cipriano Santos, seguir pela Travessa Francisco Monteiro, João Paulo II, Travessa Mauriti, até chegar novamente na Perimetral para continuar o trajeto. Com a alteração, o itinerário de 6 linhas de ônibus com origem no terminal da UFPA será alterado. São eles o UFPA Icoraci, Tapanã UFPA, Curuçambá UFPA, o UFPA Cidade Nova 4, Alcindo Cacela José Malcher e o UFPA Tamoios. A linha Alcindo Cacela Domingos Marreiros, que já fazia um retorno em frente ao NPI e não chega a transpor o trecho em obras, manterá seu fluxo normal. O bairro da Terra Firme, em Belém, tem cerca de 90.000 moradores e um grupo de 6 jovens do bairro resolveu mostrar, através de um programa exibido na internet, uma realidade que pouca gente conhece sobre o local. Este é um dos bairros mais populosos de Belém e durante anos sofreu taxado pelo índice de violência. A missão desses jovens é mostrar que esta realidade vai muito além. Estamos aqui nessa visão privilegiada que se localiza no bairro da Terra Firme, onde tem exatamente cerca de 95.000 moradores localizados nesse bairro. Um bairro de muita cultura, um bairro de muitos valores. Com câmeras e microfones, eles vão às ruas ouvir a população. O que você acha de ter uma mídia alternativa falando sobre o bairro da Terra Firme? É importante a mídia alternativa porque ela mostra de dentro para fora, entendeu? Que é muito difícil de outras mídias que a gente vê hoje em dia que falam o que acham, mas do exterior para dentro. Então a gente é um bairro que a mídia às vezes massacra muito na questão da marginalização. Então a gente tem que mostrar o lado oposto, entendeu? A ideia é mostrar que aqui existe uma terra firme que poucos conhecem. Surgiu com a necessidade de mostrar tudo aquilo que o bairro tem de valores, de coisas boas, para fazer também um contraponto àquilo que se fala de negativo do bairro nos outros meios de comunicação, em especial as mídias mais comerciais. Então a gente viu que era necessário ter um instrumento. Nós fazíamos um programa de rádio que já fazia esse papel e agora a gente vai trabalhar um programa na web que alcança muita gente, que é a internet, esse instrumento maravilhoso para falar sobre a Terra Firme, sobre as coisas boas que aqui existem. Os temas do programa são definidos em conjunto, depois são explorados pelas equipes de reportagem.
para mostrar os valores do bairro, entendeu? Porque muita gente, quando fala da Terra Firme, fala tipo que é um bairro, muita violência e tal. E a gente queria mostrar outra realidade do bairro, entendeu? Mostrar os valores e tal. Eu achei uma boa, entendeu? Porque isso foi uma porta que para a gente somar, entendeu? Em relação ao programa, ao Terra Firme, a gente conhecer o nosso bairro, a gente mostrar os valores que tem a Terra Firme, porque não é só assalto, não é só bandidos e drogas. Nós temos os nossos valores, nós somos os valores desse bairro. Todo o trabalho dos jovens é voluntário. Até o equipamento utilizado nas gravações foi doado ou conseguido através de recursos que foram adquiridos pela própria equipe, através de sorteios e rifas. O programa vai ao ar na internet. Na primeira edição, em 5 minutos, a equipe falou do carnaval na Terra Firme. A gente se reúne, a gente primeiro elabora, a gente apresenta propostas de qual será o tema e a gente discute. São 5 cabeças que pensam, a gente viabiliza como que vai ser as gravações em relação ao tempo e de uma forma bem democrática nós escolhemos os nossos temas e começamos a trabalhar em cima disso. Depois dessa pré-produção a gente vai para a rua, vamos a campo, fazer todas as imagens, colher sonoras, pegar entrevistas do povo e passamos para a pós-produção, né, que é o material de edição, finalização e acho que uns 4 dias trabalho direto na rua, gravação de off, finalizando o texto e uns 2 dias mais ou menos para o programa ir ao ar, para o YouTube, né, de edição. O próximo tema já foi definido, as peculiaridades do bairro. A equipe se empenha para colocar o programa no ar na semana que vem. Agora vamos falar novamente sobre economia. Cresce o número de vendas de veículos no Pará neste início de ano. Segundo dados divulgados pelo Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos, o número de emplacamentos teve um aumento de mais de 15% no Pará, se comparado aos primeiros meses do ano passado. Só no balanço do mês de fevereiro, o sindicato constatou um aumento de mais de 1.500 veículos novos em circulação. No acumulado de janeiro e fevereiro, o aumento foi de mais de 9%. Uma das explicações do sindicato para a alta é o estoque de veículos que ainda estavam com valores do IPI reduzidos. E agora o nosso assunto é cultura. A campanha do Carimbó reúne hoje mestres e lideranças do carimbó de vários municípios paraenses para entregar ao IFAM as considerações, recomendações e proposições de grupos e comunicadores sobre o dossiê do carimbó. Participam mestres e grupos das regiões do Salgado, Bragantina, Metropolitana de Belém e do Marajó. O prazo para consulta publicada e pública pelo IFAM termina hoje. A decisão se o carimbó será ou não registrado e titulado como patrimônio imaterial nacional deve ser divulgado até julho deste ano. E agora vamos falar de alimentação. Uma pesquisa recente realizada na Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo aponta que os brasileiros consomem pouco carotenoide, uma substância que dá cor aos alimentos. Saiba onde encontramos essa substância e como devemos consumi-la. A pesquisa da USP fala sobre a importância do consumo dos carotenoides. Para entender um pouquinho sobre que substâncias são essas, eu convidei a nutricionista Tayana Albuquerque. Muito obrigada por participar da nossa matéria. O que são esses carotenoides? Bem, os carotenoides são compostos bioativos encontrados em alguns vegetais de cor amarela, alaranjada, avermelhada. E eles combatem os radicais livres que são produzidos pelo nosso organismo. E esse excesso de radicais livres ele pode causar doenças, né, causar um desequilíbrio metabólico. Nós estamos aqui em um restaurante onde a Rose está almoçando. Olá, Rose. Você sempre come assim uma mistura, legumes, verduras? Procuro sempre fazer assim, né? Que eu sei que é mais saudável, então... Primeiro eu não gostava, depois eu passei a me acostumar e achei agora super gostoso. Sempre eu procuro ter isso no meu prato. E ao longo do dia você consome outras verduras, legumes, frutas? No café da manhã eu sempre tenho que consumir 2 frutas, eu já me acostumei com isso. Que frutas são essas? De preferência mamão,
banana e manga. Essas 3 frutas. E aí, nutricionista, mamão, manga e banana. Essas frutas possuem o carotenoide? Todas essas frutas possuem os carotenoides, em específico o mamão, ele é altamente rico em licopeno, que é um tipo de carotenoide também. Então, em termos de carotenoide, a nossa amiga está realmente bem suprida. Rose tirou nota 10, então. Nota 10. Continuando a nossa passagem pelo restaurante, a gente encontrou o Bruno. O Bruno está almoçando. Bruno, o que você colocou no seu prato aí? Só arroz, peixe e um pouco de azeite. Você acha que isso é bom? Você normalmente consome isso ou você consome outras coisas? Carne bovina também, bastante farofa, feijão, é basicamente isso. A alimentação do Bruno, como é que é? Nesse ponto de vista, ele consome feijão. Feijão é um ponto positivo, a gente já viu isso, né? Arroz, carne bovina, peixe e azeite de oliva, que também é um ponto positivo. Como é que a gente avalia essa alimentação do Bruno? Então, em relação às proteínas da carne, ponto positivo para ele, né? O peixe é uma fonte proteica muito saudável. Em relação ao azeite também, ele está colocando uma porção de gordura, que é uma gordura saudável. Porém, o que está faltando é um pouco de salada, pelo menos no prato de agora. É uma salada que pode ser de 2 tipos, né? Saladas cruas e saladas cozidas. E também um pouco de leguminosas, que pelo menos ele consome no dia a dia, mas agora ele deixou a desejar, em termos de feijão, de lentilha, de ervilha, de soja. Então, metade tá bom, tá voltando melhorar a outra parte das hortaliças, tá bom? Nutricionista, nós já conhecemos a Rose, que é 100% né, aprovada com relação ao carotenoide, o Bruno, que não come nada de carotenoide. E qual seria, então, o prato ideal para que as pessoas conhecessem? Não, agora eu vou montar o meu prato dessa maneira. Tá. Então, se você não tem outra opção a não ser ir a restaurante, por exemplo, um restaurante que serve esse prato, metade dele, o ideal é que seja composto por salada. Então, montando uma salada variada, ela tem que ser o mais colorida possível. A gente precisa de 2 tipos de salada, as saladas cruas e as saladas cozidas. Então, nas saladas cruas, nós temos opção de alface americana, de tomate. E as opções cozidas, nós temos a cenoura, nós temos chuchu, a beterraba. Então, quanto mais colorido, melhor. Isso tudo misturando um pouco de carne ou de peixe, o que a pessoa preferir já é um prato bem saudável. Isso. Daí o que falta é compor o prato com uma porção de cereais, que nesse caso pode ser o arroz, pode ser o macarrão, pode ser batata, ou com uma porção de leguminosas, que pode ser o feijão, ou a soja, ou o grão de bico, e uma porção de azeite para equilibrar, né, com as gorduras saudáveis. Aí então fica a dica que todo mundo possa então montar esse prato perfeito. Fica a dica para você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!